Senhoras e senhores, que final foi aquele? Eu tô muito chocada. E pessoas, simplesmente a gente vai falar de Kimetsu no Yaiba. Esses vídeos normalmente saem pros membros. Caso você não saiba, o canal tem membros e qualquer nível que você assina, você já recebe aí vídeos. Antes eu tava fazendo um por semana, agora eu meio que solto 4 por mês. Aí ou eles vão de 2 em 2, ou eles vão de Quarteto Fantástico no fim do mês. Então assim, eu solto esses spoilers. Só que Kimetsu, eu vim trazer o Kimetsu pra cá, principalmente porque foi meio que um mini filme, o final da temporada. E muita coisa muito importante, muito séria aconteceu. Então assim, a gente precisa falar sobre isso. Enfim, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E barulhos estranhos ao fundo são feitos pela Pandora Panqueca. Eu não tenho controle sobre essa gata, além os barulhos estranhos. Ela batendo a chave na porta. Pois é. Enfim, gente, essa temporada de Kimetsu eu queria comentar um pouquinho rapidinho sobre o que eu achei. Simplesmente, comparada às outras, eu achei que ela foi mais calma. Aí você fica assim, meu Deus, ele está 2 demônios fortíssimos e foi calma. Foi calma, gente. Comparada às outras, comparado ao negócio do trem, comparado a tudo que aconteceu com o Rengoku e tal, eu achei ela mais calma, sabe? Eu achei que teve mais momentos engraçados, eu achei que teve mais momentos de conversa. Eu achei que, assim, teve uns momentos mais respiros. Comparado também ao que aconteceu na temporada do Bordel, que a gente foi uma luta muito demorada e muito sangrenta. Tipo, alguns detalhes da luta dava até um pouco de aflição, assim, porque a gente teve foice enfiando na da boca um do outro. Foi um negócio meio, sabe? Então, assim, foi meio complexo. Pra, sim, só avisar. Agora não, eu senti que teve mais momentos cômicos, em vez deles serem só no fim ou só no começo, a gente teve momentos cômicos no meio. A gente sabe que Kimetsu, quando tem umas cenas engraçadas, a animação fica... Me lembra um pouco One Punch Man, sabe? A animação tá normal e acontece algo engraçado, de repente a animação dá uma bugada louca e fica muito engraçada. Eu gosto disso em Kimetsu, eu acho charme. No mangá eu acabo não gostando tanto dessa diferenciação do traço, mas no anime eu acho que ficou muito engraçado, casa muito bem, fica muito bonitinho. Então assim, eu senti que teve mais momentos contraídos, mais momentos engraçados. Às vezes o negócio tava pegando no meio da batalha e tinha uma piadinha ali. Então eu senti que teve um respiro nessa temporada, apesar de ter 2 demônios. O sufoco deles pra matar os 2 anteriores pareceu bem melhor do que o sufoco pra eles matarem esses 2. A gente tinha 2 Hashiras presentes. Agora tá todo mundo despertando a marca. Pelo que eu entendi da marca, se um caçador desperta, ele abre a porta pra outros caçadores despertarem. Tanjiro despertou a dele, que é tipo aquela marca que ele já tem. Não é uma marca de nascença, parece que algo bateu na cara dele. Essa pelo menos é o que eu me lembro. Só que ela dá uma modificada e vira aquela marca lá, que é especial. E eu achei que todo mundo ia ter a mesma marca, sabe? Em lugares diferentes, talvez mais a mesma, mas não, cada um tem a sua. E aí a gente já vê que os 2 Hashiras que estavam nessa temporada despertaram a marca deles também, que dá um help. E aí já são Hashiras que são fortes. E aí, os 2 com a marca despertada, mais força ainda. Então, assim, teve essa, por exemplo, um dos demônios, um dos Hashiras pegou meio que sozinho, sabe? Então, foi um negócio assim, teve a luta, ela foi difícil, mas não foi nada comparado ao sofrimento anterior, que a gente tinha um Hashira, 3 da equipe principal ali, 4, né? Temos a Nezuki, dos personagens que a gente tá acompanhando. E aí, todo mundo saiu estrupiado. Dessa vez, todo mundo, sim, todo mundo. Algumas pessoas saíram estrupiadas, tipo, um dos Hashiras e o Tanjiro apenas. E foi isso. Então, assim, até em questão de machucados, eu achei que foi mais tranquilo. Isso é ruim? Não achei que foi. Sinceramente, eu achei que foi importante, porque, tipo assim, o final da última temporada foi bem agressivo. Eu achei que esse respiro foi bem-vindo. A gente teve a batalha, a gente teve o sofrimento, teve o desenvolvimento, mas foi bem-vindo, ainda mais por causa do que aconteceu no finalzinho dessa temporada. Outra coisa que eu queria comentar é aquela criatura que estava junto com o Tanjiro. Porque eu achei que ele era meio Oni. Eu achei que ele era o filho de um Oni com um humano. Eu queria muito que fosse isso, porque ia abrir muitas outras teorias e ia ser da hora. Só que o Muzan tem consciência de todos os demônios que existem. E ele parece ser um cara bem experimental, assim. Ele gosta de fazer uns testes. Será que ele ia deixar um meio humano, meio demônio andando por aí à solta, longe das garras dele? A minha resposta do coração é não. Óbvio que não. O que significa que esse cara, aparentemente, ele comeu carne de Oni e ficou assim. O que a carne de Oni faz com as pessoas exatamente? Eu queria mais informações sobre isso. E eu sinto que isso meio que deixou passar. Ele, não posso tal coisa por causa que eu comi carne de Oni. Acabou. E aí ele tem aqueles olhos lá estranhos e fechou. Será que ele fez isso porque ele não podia usar a respiração? Ou será que ele fez isso antes por algum motivo? O que leva uma pessoa a pensar em comer a carne do Oni? Eu tenho muitas incógnitas sobre esse cara. Tipo, muitas. Eu sinto que isso meio que ficou um pouco... deixaram passar isso. Então eu espero ter mais informações sobre ele no futuro próximo. Talvez o fato dele não conseguir usar as respirações e ter optado pela carne de Oni seja um dos motivos pelo qual o irmão dele detesta tanto ele. Eu não acho que ele deteste ele porque, meu irmão me chamou de monstro porque eu matei minha mãe Oni que ia matar todos nós. Eu não acho que tenha sido isso. Eu acho que foi mais uma questão de, assim, desprezo dele tá dividindo características com uma criatura que eles odeiam tanto, porque custou a família deles inteira. Tipo, o ódio deles não é para com a mãe deles,
cara com o Muzan. Então, assim, foi interessante. Mas o ponto-chave que ninguém para de falar sobre é Nezuko. Aquilo foi bizarro, mas eu acho que o clímax foi um pouco estragado pra mim. Por quê? A gente tava lá, o sol nascendo, o Tanjiro tinha que escolher. Cara, entre a única pessoa da família dele, é isso que me irrita no Tanjiro, que eu não tanco, bonzinho demais pra qualquer um. Entre a sua única família, a pessoa pelo qual você tá fazendo tudo isso, o motivo de você tá lutando, e 3 desconhecidos. A Nezuko, né, cara? Não, sim, soltei um palavrão, sorry a todos. Não, ele vai lá e fica segurando ela no fucking sol e fica olhando pra trás. Tipo assim, eu não estou nem protegendo a Nezuko, nem indo salvar os aldeões. Eu vou deixar todo mundo morrer. Isso que a indecisão faz. Você tem que, ó, acelerar. Ou ele deixava ela morrer, ou ele ia salvar os 3. É uma decisão fácil? Não. Mas deve ser tomada rapidamente. Esse é um dos trabalhos deles, lutadores. Por quê? Ele ia acabar deixando a Nezuko morrer queimada e deixando o Oni pegar os 3. Os 3 aldeões que estavam correndo. E outros aldeões com um monte de espada. Bicho sem cabeça fazendo assim. Eles não pensaram em sacar uma espada e tacar na cara do cara pra dar uma atrasada nele? Não surgiu esse pensamento? Sendo que esse Oni já tava queimando por causa do sol? Porque assim, gente, isso não me deu uma tancada. E aí, a Nezuko dá um chutão no Tanjiro. E foi um pouquinho engraçado, porque meu espírito de quinta série não deixou. Ao mesmo tempo que eu tava quase chorando, porque eu fiquei assim, ela vai morrer, meu Deus. Eu não tava preparada pra isso. Eu te juro que eu quase comecei a chorar. Só que aí, ela tinha dado uma bica no Tanjiro e ele tava no ar em slow motion. Aí meu espírito da série equilibrou, assim, entendeu? Mas aí ele fica assim, ele cai no chão e fica, tá bom. E aí ele vira e sai correndo pros aldeões. E aí você sabe que a Nezuko vai morrer, porque ela tá no sol e ela não consegue se mexer, ela já tá triqueimada. E aí eu fiquei assim, ai meu Deus, ela vai morrer. Aí eles começam um flashback. Acabou pra mim, gente. Esse flashback, foda-se o flashback, até porque era um flashback do Oni menos interessante ainda até agora. Apesar da gente não ter visto muito sobre aquele Oni do vaso, que era super estranho. Ou seja, ele também não chamava, ele chamava atenção visualmente, de uma forma meio bizarra, mas em termos de história eu não tava muito curiosa, porque deu pra ver que era um daqueles artistas loucos. Mas esse Oni, o Oni medroso, o Oni que parecia um meio assustado, não me interessava muito, porque pelo jeito que ele aprontava as coisas e falava que nada era culpa dele, eu sei que ele era uma ilusão maravilhosa à humanidade. Ele era assim um chacoalhão pra quem tava assistindo. Pra caso você se identificasse minimamente, eu sei que é estranho a gente olhar uma criatura dessa e se identificar tanto visualmente quanto em termos de personalidade, mas muitos de nós fazem isso, que era um Oni vitimista, sabe? A gente descobre que ele morreu sendo julgado por um negócio que ele fez e ele não assumia culpa. Ele ficava, ai, essas mãos! E ao mesmo tempo que ele fingia estar culpado e não ter controle sobre si mesmo, ele fingia que era cego pra tentar não levar a bronca, pra fingir que não sabia o que estava acontecendo, ou que não podia ser o responsável. Ou seja, era alguém que tinha responsabilidade por muitas coisas erradas, nada era culpa dele na cabeça dele. Quantas pessoas você não conhece que são assim? Você nunca teve momentos que você foi assim. Então ele era um Oni muito identificável, mas muito irritante, porque, é claro, esse defeito dele foi levado de forma drúxula, que eu achei excelente. Só que entrever Nezuko falecendo, Tanjiro lutando pra salvar 3 aldeões e o flashback desse idiota, eu preferia ficar ali, né? Eu tava quase chorando e eles começaram esse flashback de desgramento. Eu quis bater, porque é frustrante quando você vê alguém fazendo algo errado e a pessoa pega no pulo e a pessoa não tem a paixão de admitir, fica assim, ai, eu jamais. Nossa, você quer me irritar e fazer um treco desse? Eu nunca. Ah, mas tal coisa me incentivou. Pelo amor de Deus, vá se catar, entendeu? Então eu tava assim, quase chorando, Nezuko, ela vai morrer. E eles começam a se desgraçar desse flashback. Pra mim, acabou ali, entendeu? Por quê? Porque aquele Oni medroso te estressa. Por causa dele, da insistência dele, e quão resiliente ele é pra ficar vivo, simplesmente a gente ia perder a Nezuko, que já era estressante. Não só por causa que ele causou toda aquela situação, mas porque ele ainda estava teimando em tentar pegar 3 aldeões, que não ia fazer a menor diferença. O certo era ele estar indo pra algum lugar com sombra, em vez disso ele tava fixado na ideia, porque ele já devia estar meio assando, sabe? Por causa do sol. Pegar aqueles 3 aldeões. O corpo principal dele, ele tinha 15. Ele era tipo 35 Onis com sol, que também já era super irritante. E ainda começa aquele flashback. Ele, até o final, sente que ele não teve culpa de nada, que ele é uma pobre vítima da situação, quanto pelo contrário. Ele simplesmente mereceu sim o que aconteceu com ele, e mais um pouco. E ele não foi vítima em momento nenhum. Então, assim, não foi um daqueles vilões que você ficou assim, ai, mas a história é tão triste como aconteceu na temporada do bordel. Que, tipo assim, aqueles dois não tinham perdão, mas ao mesmo tempo você entendeu como é que eles chegaram até ali. Ele não, era só um desgramado. Pra mim, acabou o clímax naquela hora, gente. E aí, eu fiquei assim, ai, a Nezuko não vai morrer. Aí eu já sabia, né? Cara, é um dos protagonistas. Não vai morrer dessa facilidade toda. Tava numa incógnita. Cara, que eles mostraram aquele flashback na calma. Aí o Oni morre. Aí o Tanjiro cai. Eu fico assim, e agora, quando que a Nezuko volta? Porque eles não iam dar uma volta. Tipo assim, a Nezuko tá morrendo e eles resolvem focar no flashback do mano chato, entendeu? Obviamente não. Então assim, eu esperei a Nezuko voltar do além. Porque eu achei que alguém ia resgatar ela. Alguém apareceu com uma sombrinha. Eis o momento
alto. Ai, aquele cara lá conseguiu descer, ele tava descendo devagarzinho pelas vinhas, pela encosta, pra chegar na Nezuko e no Tanjiro. Ele conseguiu descer. Ai, alguns dos aldeões apareceram e trouxeram alguma coisa e arrastaram ela pra sombra. Essas eram as minhas teorias. Ela veio andando, gente. No minuto ela tava queimando e eu achei chato, eles tinham que ter mostrado isso pra gente, a transformação. Mas não, no minuto ela tava queimando, no outro ela apareceu andando pelo sol. E eu fiquei assim, do nada. Primeiro eu pensei, aqueles poderzinhos shonen que o povo tira do meio da bunda. Mas depois a gente corta pro Muzan e o Muzan tá muito feliz. Aparentemente ele tava mordendo e matando um monte de pessoa atrás de alguém que fosse resistente ao sol, pra ele absorver. Ou ele queria achar uma planta que ia finalizar o remédio dele, que aliás um cara ia finalizar pra ele, ele matou o cara de impaciência. Mas ou ele quer achar essa planta pra tentar finalizar o remédio, tá? E ganhar a possibilidade de andar pelo sol, ou ele quer que alguém nasça com essa capacidade ou desenvolva essa cidade pra ele absorver. E Nezuko fez isso. E aí ele fica felizão. Eu pensei, mano, isso não é poderzinho tirado da bunda, isso é importante pra história. E eu tô chocada até agora. E não só ela tava dando sol, como ela começou a falar, porque ela tá num estado meio infantil, e desmemoriado. Mais happy, assim, mas ela tá desmemoriada. Ela lembra de pouca coisa, ela age, o jeito dela agir é muito criança. Não bate com a Nezuko que a gente viu no comecinho do anime antes da transformação de Oni. E agora ela ainda tá nesse estado de topor meio alegre, fofinho e sem saber onde ela tá, mas ela começou a repetir o que o Tanjiro tava falando. Então ela começou a falar. Eu tô louca pra ver pra onde isso vai, sinceramente. Eu gostei muito disso aí. Eu acho que eles vão conseguir ensinar ela a falar, mas ela não vai recuperar as memórias tão cedo. Eu acho que isso aí é bem mais pra frente. Só que agora eles são alvo direto do Muzan. Então, os próximos Onis que foram mandados até ele vai ser por causa disso. E agora, a gente viu aí que vai ter próxima temporada. Tem os Hashiras que faltaram, basicamente, porque eles provavelmente vão treinar pra despertar essa marca, pra poder lutar melhor contra os Onis. E eu não sei se eles já vão se tocar que a Nezuko é alguém que tá sendo mirado ou não, mas se eles se tocarem, aí ela vai de algo que os Hashiras estavam, não sei se é bom ou não, pra algo que eles devem proteger a todo custo. E se eles não se tocarem, pelo menos durante o treinamento, o Tanjiro foi o primeiro a despertar a marca, de alguma forma vai acabar envolvido. Então eu tô ansiosa pra ver isso e pra ver um pouco mais dos Hashiras. Eu não decorei o nome de ninguém praticamente, mas eles são todos umas peças raras, eles são muito chamativos, com histórias interessantes. Foi interessante ver a história de dois deles no meio dessa bagunça toda, então eu queria ver a dos demais enquanto eles treinavam. Assim, a próxima temporada tá prometendo. Mas enfim, no geral, eu gostei bastante da temporada. Eu achei ela mais leve, mais cheia de flashback, mais cômica em alguns momentos, e os momentos que tiveram foram tristes e não sanguinários, que nem no anterior, mas eu achei que foi muito legal. Eu achei que era um balanço necessário pra gente respirar. Aí vai ter uma temporada de treinamento e aí a próxima deve ser caos. É isso aí que eu tô imaginando. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo spoiler. Bye, bye!